cumprimento da promessa. Essa foi uma lição difícil para mim, porque eu não sou uma pessoa muito paciente. Então Deus falou bastante comigo e eu tenho certeza que hoje Ele vai falar com os irmãos também. O nosso textual está aí em Gênesis capítulo 16, versículo 2. Amém? O textual diz assim: e disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. A verdade prática diz assim, a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre as promessas no tempo certo. Amém? Amém. A leitura bíblica em classe, Gênesis 16, do 1 ao 16. Eu vou ler o ímpar e os irmãos leiam o par, pode ser? Amém. Gênesis 16, do 1 ao 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu a Sarai, e ela fugiu de sua face. E o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste, e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. E ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. E ela chamou o nome do Senhor, com ela falava: tu és o Deus da vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Por isso se chama aquele poço de Laai-Roi, eis que está entre Gades e Beredes. E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão chamou o nome do seu filho que tivera de Agar, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu Ismael a Abrão. Amém. Irmãos, qual é o contexto dessa história que a gente acabou de ler? No capítulo 15 de Gênesis, Deus tinha feito uma promessa para Abrão. Deus vem a Abraão em sonho, o abençoando, e Abraão questiona assim: olha, eu não tenho filhos, e o meu herdeiro, pelo que parece, vai ser um que está dentro da minha casa, vai ser o Eliezer, meu mordomo. Mas aí o Senhor disse: não, Abraão, o seu herdeiro será de ti gerado, e mandou assim: sai para fora aí, e olha para o céu. Aí ele olhou para o céu. Vocês já viram o céu na roça? Não. Cheio de estrelas? Mas naquele tempo não tinha iluminação pública não, então era estrela até falar cheio.
E aí Abraão olhou e Deus falou assim: tenta contar as estrelas do céu, se você pode. Deus sabia que ele podia contar. E falou assim: assim vai ser a sua descendência. Não vão poder ser contadas. E Abraão creu naquela promessa de Deus. Isso lhe foi imputado por justiça. Só que chega uma época que Abraão já estava com 85 anos de idade. E Sarai, a mulher dele, já estava idosa. A promessa ainda não tinha se cumprido. Então Sarai, ela olha para a circunstância, fala assim: eu sou estéril, já estou velha, meu marido está velho, e até hoje a promessa de Deus não se cumpriu. Eu não tive um filho. O filho que Deus prometeu para o meu marido queria ser pai de grandes nações. E aí Sara pega as rédeas da situação na sua mão, mata a bola no peito e diz: pode deixar que aqui eu resolvo. Ela se deixa levar pela impaciência. E Abraão, ele deixa se levar pela impaciência da esposa. Porque ele também, imagino que ela deve ter falado: olha a idade que a gente já está e não tem filhos. Nós temos que dar um jeito nisso. Porém, eles tiveram que lidar com as consequências da impaciência e da falta de confiança em Deus. Então, nessa lição, a gente vai meditar sobre a sabedoria divina de aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus para com o seu povo. O primeiro tópico aí é o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Então, nós vamos analisar aí Abraão e a tentativa de ajudar a Deus a cumprir a promessa que ele tinha feito. Primeiro subtópico, o plano para ajudar a Deus. Abraão, ele questionou o Senhor se seu herdeiro seria o mordomo Eliezer, mas Deus lhe assegurou, falou assim: não vai ser um filho saído das tuas entranhas e também vai ser nascido da sua esposa. Porém, Sarai olha todas as circunstâncias negativas. Ela e Abraão em idade avançada, e ainda por cima ela é estéril, e ela pensa em uma solução humana, um atalho, para chegar ali mais rápido, né? No alvo que Deus tinha colocado para eles. Então, ela sugere que Abraão se unisse à sua serva Agar, e o filho e criança resultante dessa união seria de Sarai. Agora a gente olha assim e fala assim: que negócio meio esquisito, né? A mulher sugerir para o marido que pega a escrava dela e tem um filho com ela. Só que a gente tem que analisar o contexto cultural da época. Naquela época, isso era uma prática comum. Assim como a poligamia. O homem, ele tinha várias esposas. E quando ele tinha uma esposa ali que ela não poderia gerar, o que elas faziam? Pegavam a serva delas, a escrava delas e davam para o esposo. Assim: o filho que nascer não vai ser dela, vai ser meu. E aí a gente extrai a primeira lição importante aí do nosso estudo. Deus não se adequa aos contextos culturais do mundo. Então, o contexto cultural daquela época era aquele. Se a gente olhar o contexto cultural de hoje, irmãos, o mundo sempre teve depravado. E a gente não pode de maneira nenhuma se encaixar na forma do mundo. Pelo contrário, não nos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quem sabe se Abraão tivesse ali pensado, renovado o entendimento dele, e visto ali que Deus era real, que tinha cumprido várias promessas na vida dele já, desde quando mandou ele sair de Ur, ele era o pai da fé. Talvez ele tinha renovado seu entendimento e não tinha ido por esse caminho. Porém, ele não fez isso. Ele foi ali influenciado talvez por Sarai, ou pela circunstância, pela impaciência dele próprio, e resolveu fazer as coisas conforme o homem queria, né? Porém, irmãos, Deus não muda e nele não há sombra de variação. Então, de maneira nenhuma a gente deve se acostumar ou se conformar com o que acontece aí fora. Na quarta-feira eu falei, né, sobre os espinhos, né, que vão sufocando a semente do Evangelho. E infelizmente é isso que está acontecendo, irmãos. A cultura do mundo, ela não chega de repente invadindo a igreja, mas ela vai com sementinha em sementinha. Só que essa sementinha germina e ela é um espinheiro, uma trepadeira que vai subindo ali na árvore que o Evangelho gera e vai sufocando o Evangelho nas nossas vidas. Então a gente não deve se conformar de maneira nenhuma com a cultura desse mundo. A impaciência, ela se tornou maior do que a fé de Abraão e Sarai. Só que o Senhor, ele usa o tempo e a espera para forjar o nosso caráter. E aí, irmãos, novamente é fácil falar, difícil é esperar. Não é? Quando a gente tem uma promessa ali, ou quando a gente às vezes nem é uma promessa, a gente quer alguma coisa,
E a gente sabe que Deus é poderoso para dar para a gente, mas a gente quer de toda maneira, e aí nós vamos lá, fazemos do nosso jeito, e aí pode ter certeza que o resultado não é bom. E as consequências da gente fazer as coisas da nossa própria maneira, elas são amargas. E é um caso difícil de digerir. Segundo subtópico, Abraão aceita a oferta de Sarai. Então Abraão estava pressionado. Ele foi coagido pela esposa e também pelo tempo, porque ele já estava velho. Então ele aceita o plano de Sarai. E aí tem uma frase aqui muito interessante da revista, que faz assim: quanto a ansiedade e a impaciência tomam a primazia do nosso coração, a fé sucumbe. Então, se a gente andar mais ansioso e impaciente do que ter fé em Deus, irmão, pode ter certeza, a nossa fé vai, não é? Salmo 40, versículo 1: esperei com paciência no Senhor. Esse é o salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco horrível, de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentira. Amém? Agora, vamos analisar aqui. Davi pode ter o defeito que for, mas ele foi um homem paciente. Porque Deus prometeu para ele era novinho, você vai ser rei de Israel. Ele teve a oportunidade de dar um migué lá e se tornar rei mais rápido? Teve duas, né? Saul estava lá dando bobeira numa caverna, ele estava com a espada na mão, era só passar o facão de Saul ali e já era. O que ele fez? Não fez, não vou tocar no ungido do Senhor. Outra vez ele entrou dentro da tenda de Saul, podia ter lá transpassado Saul com uma lança. Não vou tocar no ungido do Senhor, vou aguardar o tempo do Senhor. E aí, sabe, Davi tinha propriedade para escrever esse salmo. Eu assim, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim. Glória a Deus. E Ele me livrou, olha só, me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E olha só, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Glória a Jesus. Davi, irmãos, quando ele reconheceu que esperar do Senhor era melhor, ele se alegrou, ele viu a bênção do Senhor. E ele falou, e ele testemunhou. E isso que acontece com a gente. Quando a gente espera o tempo do Senhor, quando a bênção vem, a gente testemunha. E o que acontece? Muitos o verão, temerão e confiarão no Senhor. O nosso testemunho leva as pessoas a crer, temer e confiar no Senhor, irmãos. Está vendo a importância de esperar no tempo de Deus? Outra lição importante que a gente pode aprender é o poder que a mulher tem sobre o esposo. Porque Sarai foi lá e falou na orelha de Abraão e disse: está certo. Então, irmãos, a mulher sabe, ela edifica a sua casa, mas a tola derruba com suas mãos. É claro que isso tem muitas ressalvas, tá, gente? Porque tem homem aí que só Jesus na causa, né? Mas se você olhar no contexto de um homem e de uma mulher temente a Deus, ele teme o Senhor, vocês podem ter certeza, ela edifica a casa dela. Mas se ela não temer o Senhor, aí fica difícil. Irmãos. Até aí tudo bem? Alguma dúvida? Beleza. Subtópico 3, que aí agora é a consequência, o início da consequência, né, de se tomar uma atitude para tentar ajudar a Deus. Agar zomba de Sarai. Agar, ela também aceitou a proposta. Aqui na revista está escrito que talvez ela se sentiu muito honrada. Eu não sei não, né, irmão? Porque ela era uma escrava. Eu não sei se ela tinha alguma coisa para dizer, né? Eu acho que ela só podia obedecer. Mas enfim, Abraão se une a Agar e ela engravida. Então até aí, ó, o plano está dando certo. Então o filho de Agar agora vai ser de Sara e Deus está cumprindo a promessa e maravilha. O plano parecia ter dado certo. Porém, há caminhos que para o homem parecem direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Sair da vontade de Deus, em outras palavras, pecar, tem consequências. E não demorou muito para Agar se levantar contra a sua senhora, zombando e menosprezando ela. Porque pensa bem, irmãos, estava lá. Pensa que na sociedade patriarcal, né, quem mandava ali era o homem. Abraão mandava em todo mundo. Nos escravos que ele tinha, nos servos que ele tinha, em Sarai, no sobrinho. Todo mundo que estava ali dentro, Abraão que mandava. E Sara estava ali do lado dele também, numa posição de poder. Só que quando Agar engravida, ela fala assim: nossa, eu estou carregando o filho do meu Senhor. Essa mulher aqui não pode gerar filhos. A soberba sobe na cabeça dela. Ela começa a menosprezar e zombar de Sarai.
E aí o erro de Sarai, ela trouxe para dentro do seu lar desprezo e zombaria, e certamente tristeza e dor. Então a sinopse 1 aí, ó. Abraão e Sarai tentaram ajudar a Deus, pois se deixaram vencer pela ansiedade. Até aí, tudo bem, irmãos? Alguma dúvida? Beleza. Tópico 2. As consequências de agirmos por conta própria. Nós já vimos a consequência, né, do atalho tomado por Abraão e Sarai. Logo apareceram Agar, começou ali zombar da sua senhora. Ela deixou, eu já acabei de falar aqui, né, mas ela deixou a soberba tomar conta dela. Ela passou a ser fria e ingrata com Sarai, desprezando e trazendo mal-estar e confusão para todo aquele clã. Então, imagina a bagunça que aquilo ali estava se tornando. E a lição que a gente pode extrair desse episódio específico é porque ela estava numa condição de escrava. Agora ela está carregando o filho do seu senhor. A soberba subiu na cabeça dela, o orgulho. E o que a gente pode extrair é que a gente nunca deve deixar o orgulho e a soberba subir no nosso coração, quando a nossa situação começa a melhorar. E a gente vê muito isso, né? A pessoa ali, às vezes, está humilde e tal, você pensa, nossa, que pessoa bacana. Na hora que a condição melhora um pouquinho, irmãos, a pessoa muda. O nariz vai lá em cima. Não é? E assim, é fácil falar dos outros, mas muitas vezes isso acontece com a gente, irmãos. Às vezes um salário que você ganha melhor, uma mudança que você tem no emprego, um reconhecimento que você ganha, é muito fácil deixar o orgulho tomar conta. Pensar, tipo assim, nossa, eu estou melhorando aqui é porque eu sou capaz, olha como eu sou bom. Porque a gente nunca deve se esquecer de que tudo que a gente tem vem de Deus. Aleluia. Então, Deus deu, glórias a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Tudo provém dele. Porque, irmão, se a gente deixar o orgulho subir, vai pregação de quarta-feira de novo. O orgulho, meu coração orgulhoso, é o coração favorito do diabo. Por quê? Porque um coração duro, coração orgulhoso, a semente do evangelho cai ali, ela não tem nem como se enraizar, porque o chão está batido. Não tem como nem a raiz penetrar. É o coração mais fácil que o diabo tem que lidar. E lá, ó, leva a semente embora e já era. Então, irmãos, vamos, Tiago 4,6 assim, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá graça, porém, aos humildes. E se a gente continuar humilde, irmãos, reconhecendo que de Deus vem tudo, glória a Deus, considerando todo mundo superior a nós mesmos, Deus nos dá graça. Né? E aí Deus nos dá graça, Deus nos abençoa ainda mais, mas é uma armadilha, né? Porque Deus vai te abençoar e você pode tentar querer pensar que está melhorando a sua causa. Não, continue sempre lembrando que tudo provém de Deus, que nada do que nós temos provém de nós, é tudo a misericórdia dele. Amém? Amém. Bom, o subtópico 2, a fuga de Agar. Agar se ensoberbeceu. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Agar, ela se ensoberbeceu e não se via mais como serva, e passou a considerar a sua senhora, que era Sarai, como adversária. Então Sarai vai lá e cobra Abraão uma resposta. A senhora que ajudou a criar confusão, agora ela leva lá o problema para Abraão. Assim, você tem que dar um jeito. Disse Abraão a Sarai, eis que a tua serva está na tua mão. Calma aí, irmão, estou confundindo aqui. Sarai foi lá, reclamou com Abraão, assim, você tem que dar um jeito, tem que tomar uma atitude. O que Abraão fala com ela? Assim, a tua serva está na tua mão, faz-lhe o que é bom aos teus olhos. Então assim, faça o que você quiser com ela é sua. E aí Sarai foi lá e afligiu Agar, e ela saiu fugida da sua face. Bom, o que é afligir aqui, irmãos? Acredito que talvez tenha tido até uma violência aí, né? Talvez tenha batido nela, não sei exatamente. Mas o fato é que Agar ficou aflita, e para sair daquela situação que ela se encontrou, ela também, perna para que te quero. Sarai também agiu errado, irmãos. Porque se a gente analisar bem, pensa na situação daquela menina, devia ser uma menina nova. Era o primeiro filho dela. E aí, de repente, ela está sendo ali enxotada e tem que sair fugida, sozinha e grávida. Sarai agiu errado. Nós devemos sempre nos lembrar que nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém?
Então, muitas vezes, irmãos, mesmo que os outros façam errado com a gente, eu acho que foi o Paulo que escreveu aqui, pessoal. Enfim, foi Paulo que escreveu. A gente não deve vencer o mal com o mal, nós devemos vencer o mal com o bem. Né? Jesus também falou assim, ó, não retribui o mal com o mal, retribui o mal com o bem. Se alguém te pedir sua capa, dá também a sua túnica. Ou é o contrário, né? Se pedir a túnica, dá a capa. Mas enfim, irmãos, não retribua o mal com o mal. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus. Por quê? Olha o que Jesus fez por nós, irmãos. Se Deus fosse me retribuir pelo que eu faço, meu Pai amado, já era. Não sobra o João Paulo aqui. Eu tenho certeza que não sobra ninguém aqui. Não é? Mas São hoje, duas coisas, não. Vocês vão ver, não pode ser alguém desse que acredita. Mas quem errou? Os três, Sarai, porque não teve paciência. Se Abraão aceitou a proposta dela também, ele estava impaciente. Os três erraram. Só a menina errou, ou ela como ela era, vamos dizer assim, empregada, né, serva dela, ela era obrigada a aceitar a proposta? Olha, eu creio que sim. Ela Porque era serva obrigada. quer dizer no sentido de escrava. E era um costume da época, se uma mulher não poderia ter filhos, ela pegava a serva dela e dava para o marido. E o filho que nascesse daquela mulher seria da senhora. Da senhora. Entendeu? Então eu não sei se Agar teria muito o que dizer ali. Mas enfim. O erro, e a próxima lição que eu ia falar aqui, é os três. Um abismo e chama outro abismo. Essa é a próxima grande lição que a gente pode sair. Por quê? Deus fez uma promessa. Sarai e Abraão, eles ficam impacientes. Assim, ó, nós já estamos ficando velhos, Sarai fala, eu sou estéril, nós temos que dar um jeito nisso. Mas Deus que prometeu, não, mas olha a circunstância. Então o primeiro erro foi olhar para a circunstância. O segundo erro foi tentar ajudar Deus. Assim, então a nossa cultura é o quê? É comum você pegar a sua escrava, dar para o seu marido e o filho que nascer é seu. Então Sarai, vou fazer isso. Só que Deus, ele não se adequa ao contexto cultural do mundo, de maneira nenhuma. A verdade eu acho que também, até mesmo sem a mulher pegar a escrava para dar filho, os homens também, até mesmo sem liberar, os homens já faziam isso. Já faziam. Até mesmo sem liberar, Sim, ele tinha filho. naquela época também era comum ter várias esposas. Olha, Pois dizer, relata que Abraão só tinha Sarai, né? Mas era comum ali, os homens mais ricos, eles tinham várias esposas. Ou qualquer um. Podia ser um homem, sei lá, que temesse a Deus e tal, e outro que não, era normal. Tanto que Jesus, quando ele fala sobre divórcio, ele fala assim, olha, no princípio não era assim, porque quando Deus criou era o quê? Sabe? Deixará o varão, seu pai e sua mãe, se ligará sua esposa, serão os dois no seu carro. Era o homem e a mulher, e acabou. Só que depois, com a corrupção do mundo, a cultura foi evoluindo, etc., tinha esse contexto do homem ter várias vontade do pessoas. Deus tolerava, mas ele não aprovava. E Abraão, na fidelidade, ele quis sustentar. Ele até tentou, né? Sim, eu creio que sim, porque ele fala que só tinha Sarai de esposa. E ela era estéril, ele poderia ter pegado outra esposa, mas ele não quis. Mas aí depois ele, aqui na revista fala que ele foi coagido, né? Então ele foi convencido ali pela Sarai, também olhou as circunstâncias e falou assim, realmente está difícil o negócio aqui. Então foi um erro atrás do outro. Então um abismo, ele chama um abismo. Primeiro, Sarai vai lá, sugere aquilo, Abraão aceita, então é só um abismo chamando outro abismo. E aí Agar engravida, ela se ensoberbece, e aí começa a desprezar sua senhora, e aí Sarai vai e aflige ela tem que sair fugida. Olha só vai aumentando a confusão. O que nós temos que fazer, irmãos? Se tem um abismo chamando outro abismo, vamos parar uma hora para senão. Tem que voltar para a vontade de Deus, porque senão a situação só continua escalando, só continua piorando. A gente olha a vida de certas pessoas no mundo e vê que a pessoa é uma bola de neve, só vai crescendo e coisa errada atrás de coisa errada, mas por quê? Tenta consertar o errado fazendo o outro errado. Não dá certo, irmãos. Tem que voltar para Deus
lembrar de onde que a gente caiu, voltar lá, se arrepender e voltar às primeiras obras. Aqui na revista está escrito assim, ó: às vezes é preciso retornar do lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha nos favor. Mas esse às vezes aqui eu acho que está errado, irmãos. É o tempo todo, todas as vezes que a gente está fazendo errado, nós precisamos nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. E novamente a palavra aqui, ó, esperar, não é? O subtópico 3 aí, Deus entrando em ação. Deus, ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso e ele responde o aflito. E apesar de todas essas circunstâncias que foram se acumulando ali, um abismo chamando outro abismo, Deus ainda ama a justiça e ele aborrece a iniquidade. Quando Agar fugiu para o deserto, Deus sabia da situação vulnerável daquela menina. E aí, quando ela se encostou ali numa fonte de água, o anjo do Senhor, e aí se vocês podem observar na Bíblia de vocês, anjo do Senhor aqui está com A maiúsculo, tá? Significa que era o próprio Jesus que se manifestou. Ele se manifesta junto ao deserto e ele fala assim: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: venho fugido da face de Sarai, minha senhora. Então o anjo lhe falou: torna-lhe para a tua senhora, humilha-te debaixo das suas mãos. Então, irmãos, para um abismo deixar de chamar outro abismo, é preciso a gente voltar. A carta de Jesus Cristo a Éfeso, né, lá na igreja, em Apocalipse, fala assim: ó, lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar, do seu castiçal, se não te arrependeres. Então é preciso voltar, é preciso humilhar, voltar à presença de Deus e esperar novamente que Deus venha agir em nosso favor. Olha só, tudo isso aconteceu, irmãos, mas Abraão e Sarai tiveram que ainda esperar o cumprimento da promessa. Tentaram dar um jeito, enfrentaram um monte de problemas, só veio confusão atrás de confusão, tiveram que esperar do mesmo jeito, porque a vontade de Deus é soberana. Não adianta a gente querer fazer as coisas do nosso jeito. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Espere no Senhor sempre. Deus, ele não desamparou Agar quando ela estava vulnerável. Ele não age como os homens. Deus fez uma promessa para Agar também: olha, seu filho aí também vai ser uma grande nação, mas você precisa voltar e se humilhar e voltar de onde você saiu. Lembra da história do filho pródigo também, irmãos? O filho pródigo saiu, estava lá, chegou no fundo do poço. Será que Deus tinha esquecido dele? Não. Estava lá de braços abertos, esperando o quê? Arrependimento e voltar para onde saiu. Porque se a gente está numa situação ruim, é só voltar, irmão. Deus está de braço aberto, sempre nos esperando. Glória a Deus. Amém? Eu estou sempre precisando pisar no freio, eu sou toda para ontem. Oi? Eu preciso sempre pisar no freio, pastor. Sou toda para ontem. Eu sou impaciente. Ah, impaciente? Eu também sou, irmão. Sou Essa toda foi uma lição muito difícil de estudar. Eu dei uma lida também, mas assim, Eu quero sempre para ontem. Eu não gosto de esperar, mas se a gente esperar no Senhor, nossas forças vão ser renovadas. porque aí eu às vezes, quando eu estou mais afoita assim, eu procuro pensar de que eu não vou poder fazer nada, a não ser no tempo do Senhor. E na maioria das vezes nós não podemos fazer nada. Sempre a gente não pode fazer nada. Mas a gente às vezes pensa que pode. Às vezes a gente pensa que o problema é o jeito que a gente dá também, pode ser muito ruim, né? E como diria minha mãe, é aí que quebra a cara. É verdade. Bom, irmãos, passando para o tópico 3 aí agora, o Deus que conduz a história. Primeiro subtópico, o Deus que ouve e vê. Agar, ela parecia abandonada e perdida, mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os maus e os bons. Deus viu e ouviu a dor de Agar e nomeou o filho dela Ismael. Então, quando o anjo do Senhor ali apareceu para ela, ele falou assim: olha, o seu filho vai chamar Ismael, que significa Deus ouviu. Deus agiu em favor de Agar, ele agiu em favor de Ismael também,
porque Ele é fiel e justo, mesmo que a gente não seja. Então, mesmo que aconteçam situações ruins por conta das nossas atitudes, mas Deus ainda é fiel e bom. E Ele cuida da gente. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Segundo subtópico, tudo conforme a sua soberana vontade. Nos tempos de Abrão, era comum os homens terem filhos em idade avançada. Ele já tinha 86 anos quando Agar deu à luz a Ismael. Em obediência a Deus, ele nominou o menino Ismael. Mas aquela criança não era o que Deus havia prometido. Independente dos que nós fazemos ou das nossas vontades e desígnios, Deus continua no governo da história. Glória a Deus. Se a gente tenta sair do governo dele, se a gente tenta dar um jeito, ajudar a promessa que Deus fez, pular etapas, nós vamos ter que enfrentar as consequências, mas no fim a vontade de Deus vai acontecer do mesmo jeito. Né? Deus já havia determinado o momento que Isaac haveria vir no mundo. Então aconteceu toda essa confusão. Isaac nasceu exatamente quando ele deveria nascer. Não havia nada que Abrão e Sarai pudessem fazer para mudar o seu desígnio. Agora vamos meditar em 2 versículos aqui, ó, Deuteronômio 32, 29. Deus fala assim, ó, vede agora que eu o sou. Isso é uma palavra forte, né? Eu o sou, porque Deus é, irmãos. E mais nenhum Deus comigo. Eu mato e faço viver. Eu firo e eu saro. E não há ninguém que escape da minha mão. Então a gente pode fazer o que quiser, pode virar cambalhota, pode revirar o mundo. Se Deus, irmãos, determinou uma coisa, pode acontecer o que for. Não há ninguém que escape da mão dele. Não há ninguém que escape de que a vontade dele seja cumprida. Então é melhor que a gente esperar com paciência, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. Por quê? Porque assim nós vamos ser renovados. Se a gente tentar fazer as coisas do nosso jeito, a gente só vai sofrer, mas a vontade de Deus continua a mesma. Isaías 43, 13. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então, irmãos, as nossas vidas estão na mão de Deus. E às vezes a gente quer fazer o negócio do nosso jeito, a gente olha a circunstância e vê, não vai acontecer, o trem está ficando feio. Mas, irmãos, Deus é fiel. E Ele faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Amém. Esse ponto que você mostrou agora, né, sobre Deus mesmo, depois das atitudes de Adão e Eva, ele cumpriu a promessa no tempo dele, no tempo de Deus. Isso nos mostra mais uma vez a fidelidade e a misericórdia de Deus, que diante da atitude de Adão, Deus poderia nem cumprir a promessa, porque ele já tinha dado o jeitinho dele, vamos dizer assim, né, passado à frente de Deus e ter conseguido o herdeiro, que era o que inicialmente ele queria. O questionamento dele para Deus era sobre o herdeiro. O herdeiro ele já tinha conseguido, né? Não era o herdeiro da promessa de Deus, mas fisicamente era o herdeiro daquilo que ele tinha. Então, diante da atitude de Abraão, ele poderia ter perdido, né, o plano de Deus, os propósitos de Deus para a vida dele, mas a fidelidade de Deus com a palavra dele, mesmo diante da atitude errada de Abraão, ali, Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, ele cumpriu, né, a promessa que ele havia feito a Abraão. Então, às vezes, as nossas atitudes não vão cuidar com isso, né, porque graças à misericórdia dele, nós não perdemos, né, o que ele tem preparado para nós, por escolher as nossas atitudes. Verdade. Deus nem deveria cumprir, né, aquilo que eu entendi, porque a gente está passando na frente dele. Verdade, isso é um excelente ponto. Eu não tinha. Ele Não poderia tinha visto falar isso, que né? você já resolveu os casos. Isso, Sim. Você já já resolveu. resolveu, não precisa de mim. Mas a Bíblia fala que, mesmo se a gente for infiel, Ele permanece. Ele permanece fiel. Glória a Deus. Ele permanece com a palavra dele. É verdade. Glória a Deus. Então, mais um motivo, gente, para a gente adorar e louvar a Deus, né? Porque Glória a Deus. mesmo a gente não merecendo, Deus ainda continua cumprindo as Existe um promessas dele. fator atrasar a bênção? Oi? Existe um fator atrasar a bênção? Não sei, acho que não, tá? E às vezes no tempo de eu ouvo as Deus. pessoas falar isso. Vai atrasar a sua bênção. Bom, pode ser que Atrasou. sejam consequências É. de coisas que a gente faz. Se Deus prometeu alguma coisa para você, você vai lá e desobedece a Deus e a consequência, consequentemente, posterga isso. Mas de Abrão atrasou? Não. Foi no tempo de Deus.
porque já era impossível desde sempre. Então, mas aí Foi o tempo de Deus. não é a mesma coisa? Não, creio que não. Ali foi o tempo de Deus mesmo. Mas pode acontecer sim. Tem bênçãos condicionais que realmente não vai acontecer se nós não estivermos na condição pela qual o Senhor impôs para nós, né? Determinou para nós. É igual a nação de Israel. Não será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de ouvir e obedecer toda a lei, a terra vai ser abençoada, o fruto do teu ventre, etc, etc. Se essas condições colocadas por Deus, o povo não observasse e cumprisse essas bênçãos, retardaria para um período que eles se posicionassem diante Tem do promessas Senhor. que são condicionais. Né? Tem promessas que são condicionais. Mandamentos com Faça e promessas, né? receba. Honra teu pai e tua mãe, para que vivam muitos dias e te parabéns sobre a terra. Então é condicional essa promessa. Mas a promessa que Deus fez aqui não era condicional, porque condição já não tinha nenhuma. Né? Sarai já era velha, já era estéril, e Abraão também já era velho. Exatamente. Bom, o terceiro tópico aí, subtópico, né? O cuidado de Deus em todo o tempo. Deus, ele cuidou de Agar na sua aflição, ele cuidou de Abraão e Sarai, mesmo eles sendo impacientes. Então, o que ele falou, ele permaneceu fiel, mesmo quando eles foram fiéis. E Deus cuida de nós, irmãos, ele contempla o nosso sofrimento. Glória a Deus. E a nossa aflição. Aleluia. E isso eu gosto muito do Salmo 139, porque ali mostra a soberania de Deus ao máximo. Deus está te observando o tempo todo. Antes que a gente fosse formado, a gente estava sendo entretecido nas profundezas da terra, Deus já estava contemplando a gente. Se a gente for ao mais profundo abismo, ou subir ao mais altos céus, Deus está contemplando a gente. Isso assim, Glória a é Deus. maravilhoso saber que Deus está cuidando de nós o tempo todo. Qual é o nosso papel, irmãos? É orar e confiar em Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Jesus Cristo. Olha só, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos. A ansiedade começa aqui, não é? Quando a gente está ansioso, parece que o peito vai explodir. Mas, se a gente apresentar as nossas petições diante de Deus, com oração, súplicas e ação de graça, Deus guarda o nosso coração da ansiedade. E aí, irmãos, é fácil falar, tá? Difícil é ser paciente e esperar em Deus. Mas, Ele tem cuidado de nós, né? Ele é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Glória a Deus. E a gente não precisa andar ansioso nem afadigado, porque somente uma coisa é necessária, que é estar aos pés de Cristo. Lembra lá de Marta e Maria? Marta ansiosa, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, e Maria lá, quietinha. Aleluia. E Marta lá, Glória a cadê Deus. Jesus? Não se importa que ela não me ajude? Eu disse, caramba, Marta, você está ansiosa e fatigada por muitas coisas, mas só uma é necessária, é estar aos pés de Jesus. Se a gente está aos pés de Jesus, irmãos, o resto não se preocupe. Glória a Deus. Jesus mesmo falou, né, assim, ó, vocês não precisam preocupar com o que vocês vão vestir, o que vocês vão comer, o que vocês vão descanso, né, vestir, comida, bebida, porque os gentios se preocupam com tudo isso, mas Deus, irmãos, Ele cuida, né? Se Ele veste os lírios do campo tão lindamente, se Ele alimenta os passarinhos do céu, quanto mais Glória a a Deus. gente, né? Ele é um Pai amoroso, Ele sabe dar coisas boas Amém. aos seus filhos. Conclusão, irmãos. Glória a Deus. Os anos passavam e Abrão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento da promessa. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que ela poderia ajudar a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse Agar, sua serva, a fim de ter um filho com ela. Mesmo sendo um homem de fé, Abrão aceitou participar do plano de sua esposa. E o plano humano deu certo, aparentemente. Abrão uniu-se a Agar e eles tiveram um filho, Ismael. Porém, vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abrão é marcada por erros. O patriarca e sua esposa e sua serva erraram, pois Deus não precisa de atalho ou ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história e confirmou o profeta Isaías. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Amém? Amém. São mais algumas coisas, irmãos. Algumas lições aí que a gente foi anotando durante... Mas é que eu fui anotando e fui falando, né? Durante a lição. Deus, Ele não se adequa à cultura do mundo, né? Então era a cultura da época
pegar a serva, dar para o esposo e o filho seria da senhora. A gente não deve se adequar à cultura do mundo. A gente deve renunciar todas as pressões externas em favor da vontade de Deus. Abraão aqui, ele foi coagido pela esposa. Sarai pressionou ele. Só que Jesus falou assim, aquele que não renunciar ao pai, à mãe, esposa e filhos e até a própria vida não é digno de ser meus discípulos. Meu Deus. Então a gente tem que renunciar, irmão, mesmo que seja alguém próximo. Mesmo que seja alguém que você mais ama. Mas se não está de acordo com a palavra de Deus, rejeita. Não faça e esquece. Nós devemos deixar o orgulho e a soberba de lado, né? Nós não devemos deixar isso entrar em nossas vidas. Olha o que aconteceu com Agar. Ela se ensoberbeceu, sofreu a consequência que o anjo do Senhor falou para ela, volta, se humilha e volta para de onde você veio. Deus, ele é soberano e a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Portanto, vamos sempre andar na presença dele, esperando com paciência no Senhor, porque ele tem ouvido o nosso clamor. Lembra lá do que Jó falou? Jó sofreu, né, irmãos? Talvez Jó ali falou, reclamou um pouco, mas tem uma frase que ele falou que acho que resume tudo. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Então a situação hoje parece que é difícil, ou parece não, ele está difícil. É luta demais, meu pai amado. Mas, calma, né? E eu estou falando isso, irmãos, eu estou me sentindo hipócrita aqui, porque minha mãe sabe o jeito que eu vivo. Mas calma, irmãos, Deus vai se levantar, ele está contemplando no tempo dele, tudo Amém, vai dar Jesus. certo. Glória a Deus. As promessas de Deus, elas não tardam, elas se cumprem no tempo certo. E até lá, irmãos, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Então, está difícil, a promessa ainda não foi cumprida. Continuemos fazendo bem, continuemos serviço a Deus, porque a seu tempo, no tempo de Deus, nós vamos ceifar. Se a gente não houver desfalecido, ou seja, se a gente não quiser tomar os atalhos no meio do caminho. Amém? Amém. Agradeço a oportunidade, em nome